Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sorte ou Estratégia. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um amigo querido. E a gente já vou te dar um briefing aqui do que vai rolar por esse episódio. A gente vai falar sobre produtividade. Ele é criador e fundador do Time Produtivo. Eu estou falando dele, Rogério Menossi. Já quero agradecer, meu irmão, pela sua presença. Obrigado pelo convite de poder estar brilhantando aqui o Sorte ou Estratégia. E bora lá! Cara, que legal. Eu acho que assim, vai ser um bate-papo muito exclusivo e muito rico para você, porque a gente vai falar sobre produtividade, não só pessoal, interpessoal, como profissional também, que é a especialidade hoje do Time Produtivo, do Rogério. Sim. Tá todo o time dele aqui também com a gente. E tô muito feliz. Obrigado, irmão, mais uma vez, de você estar brilhantando aqui com todo o seu conhecimento. Muito honrado em poder estar junto, viu? Muito obrigado, irmão. Vamos lá para a primeira. Queria te fazer uma primeira pergunta para a gente começar. E se você quiser se apresentar junto com isso, né? Quem é o Rogério? O que é o Time Produtivo? O que você faz hoje? Qual que é a sua especialização? Sim. E dá um resumo geral aí para a galera te conhecer melhor. Para você que não me conhece, meu nome é Rogério Menossi. Eu estou à frente, assim como o Henrique falou, da Time Produtivo. Só que antes de falar de qualquer título e tal, eu tenho um título que mais me define, que é a definição zero, que é o Rogério, ele é a imagem e semelhança do Criador. Muitas pessoas quando vão apresentar, né, ele é isso, CEO, ele usa tal cargo, né, eu falo que o que mais me define primeiro, eu sou filho do pai, né, esse é o principal. E aí vem as consequências, né, pai, marido, né, marido da Patrícia, pai da Manu e do Miguel, duas crianças lindas, 10 e 3 anos. Puxou a mãe, né? Não, eu vejo lá que eles puxou a mãe. Rapaz, a cara do pai. E, obviamente, dentro dessa nossa trajetória de vida pessoal e, obviamente, profissional, surgiu a Time Produtivo. Né? A gente vê que as empresas, elas podem ter o melhor produto, o melhor serviço, qualquer vantagem competitiva. Mas se o time não tiver engajado, querendo fazer as coisas acontecerem, a empresa ela sempre vai estar aquém do que ela poderia alcançar. E aí a gente começou a estudar muito, né? Eu sempre fui muito apaixonado por isso, de como que o ser humano pode produzir mais e melhor. E todos nós temos alguns gaps, algumas lacunas, cara, que a gente pode mais, se formos estimulados da maneira certa. E aí começamos a criar não só a Time Produtivo, mas a nossa metodologia que leva isso para dentro das empresas. Que legal, cara. Então hoje, um resumo assim do Time Produtivo, hoje a sua especialização é voltado a empresas e empresários, Exato, né? Exato. Não pessoal. Não. É óbvio que vai envolver o pessoal também, porque tá ali na empresa, ligado, mas... obviamente, é muito comum a gente ouvir dos nossos clientes, do time, de elementos que eles trouxeram para a vida pessoal do que eles aprenderam no ambiente profissional. Você já deu um breve resumo sobre o time produtivo e eu queria saber, cara, como que nasceu essa ideia? Você antigamente trabalhava na indústria farmacêutica, né? E como que nasceu essa ideia? Você falou um pouco sobre produtividade, como que foi a ideia e o que mais te surpreendeu nesses anos trabalhando com isso, Rogério? Sim, bora lá. Eu venho da indústria farmacêutica, eu trabalhava na área comercial, eu era aquele cara legal, sabe quando você tá 2 horas esperando um médico, chega a sua vez, entra o cara da pasta preta lá para fazer propaganda pro médico, eu era um desses caras, né? E desde a minha adolescência eu sempre estive envolvido em projetos sociais, projetos dentro da igreja, foi natural meu querer ajudar outras pessoas. Né? Na igreja, obviamente, fazia isso de forma voluntária, né? E ao longo da jornada profissional eu comecei a amadurecer isso. Como que eu posso ajudar outras pessoas e ser remunerado para? Né? Dentro desse processo encontrei o coaching, né? Comecei a fazer processo, contratei um coach pessoal, minha vida se transformou. Ali eu comecei a conhecer metodologia, ferramentas para aumentar a minha produtividade, minha performance, tanto pessoal quanto profissional. Daí eu falei, opa, aí que tá o negócio. Só que, obviamente, o coach se banalizou muito, né? Utilizado da maneira errada, qualquer coisa se banaliza. O coaching foi uma delas. E aí a gente foi amadurecendo a nossa metodologia, que até então era focada em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento de inteligência emocional, e aí nós fizemos essa transição para o B2B específico para levar isso dentro das empresas.
E a partir dali, pô, não paramos mais, né? São 11 anos fazendo isso, né? Eu encontrei, hoje eu falo que a time produtivo, ela, nem sei se esse é o foco, daí você me fala aqui. Eu falo que ela é de fato uma extensão do meu ministério, né? O propósito da time produtivo está relacionado em transformar como as equipes trabalham, levando clareza, fazendo a diferença. E eu acredito que quando a gente faz isso, nós estamos levando Cristo de uma forma contextualizada para dentro das empresas, né? Está muito relacionado aos meus princípios, aos meus valores, e a gente faz questão de deixar isso explícito, ser tanto para o nosso time interno e, obviamente, para os nossos clientes também. Que legal, cara. Parabéns por toda a sua jornada, por toda a sua história. Obrigado. E por quem você é, esse cara fantástico que, como você já apresentou, conheço, amigo meu pessoal. Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério. Trazendo para o nosso contexto de sorte ou estratégia do nosso bate-papo aqui, o que você acha nesse âmbito empresarial que você vive hoje? Hoje os empresários eles estão indo por sorte, por onde a maré está levando, ou realmente a time produtivo já ajuda muito na questão estratégica e você resolveu fazer isso para ajudar os profissionais, as empresas a fazerem isso? Como você vê no âmbito geral a questão dos empresários? Os grandes empresários são grandes porque tem uma estratégia muito boa por trás, ou alguns deram sorte? Como que você vê essa questão do pequeno empresário, aqueles que estão dando certo pela sorte ou pela estratégia? O que você vê em relação a isso? Eu vejo um mercado empreendedor, né, o mundo empresarial, hoje a realidade de pequenas e médias empresas, elas sobrevivem por sorte. Esse é o ponto. Dependendo do jogo que você quer jogar, você vai precisar de estratégia. Não dá para você construir algo grande sozinho e sem estratégia. Já com estratégia, eu falo que a estratégia, nenhuma estratégia ela sobrevive ao campo de batalha, porque estratégia nada mais é do que você pensar algumas alternativas, estabelecer algumas premissas e colocar seu time no campo de batalha para poder chegar num determinado objetivo. Só que existem muitas variáveis que a gente não controla. Pô, o mercado, a economia, o cenário político, falando de Brasil, que impacta o econômico, que, é um monte de coisa, né, que influencia. Isso eu não controlo, mas tem muita coisa que eu consigo controlar. Então eu tracei uma estratégia. Pô, o mercado não convergiu, eu preciso de outra estratégia. Tá, vamos para a prática, então, para a gente já ajudar a galera que Bora tá ali. Lá, manda a braba, manda aí. Então vamos para a prática. Se tratando disso, o que eu posso pautar como estratégia para o empresário que está em pequeno porte, aquele cara que está começando? Para não depender da sorte, quais são as principais estratégias que eu deva tomar? Primeiro passo é ter clareza o jogo que ele quer jogar e qual que é o sonho grande. Porque se não for algo grande, cara, não vai ter estratégia. Primeiro passo é, beleza, definir com clareza onde você quer chegar. Definiu, show. Agora você vai ter que, pensando num cenário de pequeno empresário, venda, meu irmão. Você tem que colocar caixa para dentro, né? Não existe empresa sem vendas. E a gente vê muito empresário. Alguns são bons nisso e rodam e acabam pecando na gestão. Outros querem ter gestão demais, mas pecam por não ter tantas vendas. Então o cenário inicial, que é o início de todo empresário, é garantir caixa vendendo. Ter um bom processo de vendas, uma boa estrutura nesse sentido. E quanto mais você conseguir ter uma previsibilidade de funil de venda, de processo de venda para aumentar as suas chances de faturamento, melhor. Então, para o pequeno empresário, a receita no começo do jogo é vendas. Passei dessa fase de vendas, já consigo sobreviver e tal, a água já baixou, o desafio passa a ser outro, time. Que aí entra muito do que a gente faz. Sim. Hoje a maior parte dos nossos clientes entram nisso. Cresceram. Gente, vai anotando. Venda. Agora, a gente falou um pouco de venda, agora time. Estamos no segundo tópico. Porque daí você começa a ter que o empresário, que começou sozinho, começou com mais um, com mais dois, ele começa a vender, começa a ter uma entrega maior, ele precisa de outras pessoas para fazer algumas coisas das quais ele fazia. Se ele não tem um bom processo de contratação, passo zero ainda, cultura. Se ele não tem clareza, como que eu quero que o meu time seja?
Geralmente o empresário quer que as pessoas sejam um reflexo dele, né? Que tenham alguns princípios, atitudes e comportamentos semelhantes ao deles. Só que ele não dá essa clareza para quem está junto com ele. Sim. Eu quero que a pessoa seja comprometida, tenha foco, tenha isso, tenha aquilo, só que eu não deixo isso claro em nenhum momento. Então, primeiro passo, cultura. Segundo, contratação. Eu tenho que saber contratar as pessoas certas. Por quê? Porque nenhum treinamento vai corrigir um mau recrutamento. Não, mas eu treino a pessoa. Cara, contratou errado, velho. Não vai salvar a lavoura. Não é o treinamento que vai fazer o milagre. Não vai. Trouxe um cara que ele tem um perfil, um vendedor. Quero trazer um vendedor pro meu time. Só que daí eu trago uma pessoa que é introvertida, que não gosta de falar, que tem receio de abordar as pessoas. Cara, que jeito que vende? Pode vender? Obviamente pode até vender. Mas do jeito e no volume que talvez o cara gostaria, não. Sim. Né? Então, cultura, contratação. Aí o terceiro aspecto, que eu falo que é o tripé da gestão de pessoas. Cultura, contratação, liderança. À medida que o empresário ele vai crescendo, ele tem que ter essa estratégia de começar a formar outros líderes. Né? Na prática, como isso acontece? Sorte. Aquela pessoa que é promovida para liderança é porque ela está mais tempo, ou tem a confiança, ou é parente do dono, mas não tem essa estratégia de, quem é a pessoa certa para liderar e conduzir esse time. Então, ajustou cultura, liderança e contratação, cara, boa parte da estratégia que vai fazer o negócio crescer está bem direcionada. Cara, muito rico o assunto, hein? Eu tô aprendendo muito já aqui. Irmão, e sobre time, que é o segundo aspecto que a gente tinha falado, primeiro venda, depois time, quais são os principais erros que você vê que o time comete? Quando você chega numa empresa, qual é o erro, assim, despontado, que é o principal erro que um time começa? Cara, hoje a maior parte dos times tem uma grande parcela de improdutividade. E o que é essa parcela grande de improdutividade? Só é reflexo porque pensa que produtividade ou improdutividade é um reflexo, é um resultado. Resultado resulta de algo. Sim. E aí a gente vai cair na raiz. Qual raiz? Falta de processos estruturados. Ou seja, eu tenho que fazer uma venda, tá? Não é só senta aí, amigão, toma o telefone, o computador e vende. Como que funciona esse processo? Como que eu abordo? Como que eu atendo? Como que eu contorno a objeção? Como que eu conduzo para fechamento? Depois que eu fechei, eu faço o que com esse cara? Eu mando um e-mail de boas-vindas, eu mando mensagem, tem que colocar no sistema? Não tem. Então, boa parte da improdutividade das equipes está por falta de clareza dos processos. Porque não tem isso documentado, é tudo no feeling. E geralmente esse conhecimento está centralizado em alguma pessoa que vai passando de forma por Bluetooth, manja? Tô aqui, senta aqui do meu lado, você vai pegando aí, né? Vai vendo eu fazendo. Vai vendo eu fazendo, clica aqui, agora você clica lá, agora você faz isso. Isso enquanto você tá jogando pequeno, ainda tá ok. Mas, se eu quero jogar um jogo maior, cara, você vai ter que ter esse processo. Então, a improdutividade vem muito por conta disso e também é muito fácil a gente falar, né? O time é improdutivo. A maioria das empresas tem líderes despreparados. Você pode ter um time galáctico na mão, só que se você não souber conduzir, montar a estratégia para ele alcançar determinados níveis de resultado, cara, não vai funcionar. Então a gente vê pessoas despreparadas cuidando de pessoas mais despreparadas ainda e aí eu quero que... Aí eu viro o refém da sorte. Aí é torcer, a conexão com o pai lá em cima tem que estar bem refinada pro resultado sair, porque senão, galera, não sai. Por isso que precisa de estratégia, de liderança, de time, né, de vendas, para conseguir fazer o negócio de fato acontecer e jogar um jogo grande. E aí, num terceiro tópico, a liderança é o preparo ou é o contrato? Cara, tem contextos. Dependendo do contexto, vai fazer sentido ser contratado, dependendo do contexto, vai fazer sentido preparar. O que eu gosto de preparar. Porque eu tenho pessoas já dentro do meu time, gosto de dar oportunidade para quem já está comigo e que já conhece a minha cultura. Quando eu já tenho essa pessoa que já conhece minha cultura, cara, é o melhor dos mundos. Só que às vezes eu tenho uma necessidade e eu olho para dentro do meu time e não vejo essa pessoa.
E a empresa talvez não tenha um timing para poder preparar. Aí eu vou ter que trazer do mercado. Trazer do mercado, o risco é essa pessoa que já vem teoricamente pronta conseguir se adaptar à cultura daquela empresa. A gente vê hoje grandes nomes, né? Você pegar o Jorge Paulo Lemann, Roberto Sicupira, Marcel Telles, eles têm muito isso entranhado no modelo de gestão deles, né? De trazer e subir as pessoas que já estão dentro do negócio. Uma vez teve um momento que eles tinham que tomar uma decisão de colocar o CEO global Burger King. Pô, imagina a responsa. Sim. Aí eles tinham a opção, foram para o conselho falou, ó, seguinte, vamos trazer o executivo de mercado para poder conduzir. Ele falou, não, nós vamos trazer o diretor de tal área e ele que vai assumir como o CEO global. O conselho ficou doido com eles. Pô, mas você perdeu interesse na empresa, você quer que vai tudo pro espaço? Ele falou, não, essa pessoa aqui, o desafio é tão grande para essa pessoa que ela não está pronta realmente para isso. Mas como o desafio é grande e ela é movida por desafio, cara, rapidamente ela vai estar à altura do cargo. Agora a gente vai trazer uma pessoa de fora. Até ela entender o que é a empresa, cara, nós vamos perder muito tempo. Isso se der certo. Então o risco de subir uma pessoa é muito menor do que você trazer de fora. O prejuízo é muito maior. Tem vários contextos, como você disse, é bem específico de cada empresa. Exato, né? Não tem, é isso aqui. A minha receita é sempre eu tenho que ter iniciativa dentro da empresa e quando a gente está dentro dos clientes, olhar para quem está hoje na liderança, mas já preparar uma nova safra de talentos. Porque se eu não tiver uma nova safra sendo preparada, a minha categoria de base, cara, na hora que subir para o profissional, na hora que eu precisar, eu não tenho. Eu tenho que ir para o mercado. Meu risco aumenta e um líder, cara, mal preparado, ou um líder errado que não sabe conduzir o time, que não se adequa à cultura, ferra com o negócio todo. O líder é o principal receptor da cultura, né? Exato. Ele que vai... Ele é o guardião. Se ele não for a pessoa alinhada, cara, como que ele vai vender? Né? Se ele não comprar, é natural isso, né? Ninguém vende aquilo que não compra. Eu não compro a cultura da empresa, ou quero obter resultados a qualquer custo, cara, isso vai ter um preço para a empresa. Tá. Né? E isso a gente consegue construir em que formato de prazo, Rogério? Médio, curto prazo, médio, longo prazo? Se eu estou falando de formação de liderança, cara, é um processo de médio prazo. Porque por mais que eu possa dar capacitação técnica, o que vai fazer esse líder se tornar maduro é quilometragem rodada. Uhum. Eu posso ensinar ele a dar feedback. Pô, ele tem a técnica. Mas daí ele vai pegar um colaborador que é tupetudo, que vai pra cima dele, que não aceita, que vai... Pô, você acha que só a técnica ele vai conduzir bonitinho? Não, ele vai tremer na base, ele vai... Caramba, não vai dormir à noite pra falar com o cara. Na primeira demissão que esse cara tiver que fazer, pô, vai dar dor na barriga, vai dar diarreia, vai... Aê! Ao vivo, né? Nós não tá ao vivo, mas deixa na gravação esse corte pra mostrar como que a venda acontece isso aí, a cultura de vendas, ó. Cultura de vendas. Isso aí. Cara, nessas empresas, loucura, gente. O pessoal que vem aqui, Rogério, tem uma galera que vem aqui, às vezes tem um pessoal conversando, aí começa essa bagunça, ninguém entende nada. Falou, o que tá acontecendo? Quero fazer parte disso, isso é vendas, velho. Vida real. Rogério, a gente trabalha com planejamento financeiro, estratégico, e é óbvio que a gente não depende de sorte, mas quando a gente atende muito empresário de médio porte, de grande porte, eu ainda vejo grandes empresários com grandes possibilidades, com grandes empresas na mão ali, sabe? Mas totalmente despreparado, desqualificado e dependendo da sorte, cara. Esse cara que cresceu dependendo da sorte, o que fazer? Por exemplo, tem pessoas que às vezes estão nos assistindo e falam, cara, eu tô numa esfera legal de negócio, porém eu não sei o que fazer daqui para frente. Sim. Ou seja, eu tô dependendo da sorte. Sim. Quais estratégias tomar dali à frente? Sim, o ponto é, hoje a gente sabe que o povo perece pela falta de conhecimento, né? E aquilo que eu não tenho é por aquilo que eu ainda não sei. Por que a gente vê muito
é muito empresário estagnado, que não tem potencial, tem um produto top, é um serviço top, mas não consegue fazer aquele romper. Cara, tá muito no empresário, em crenças, que ele precisa olhar e ressignificar muita coisa. E buscar conhecimento específico. Porque o que trouxe a empresa, eu falo que time que constrói 1000 não constrói 1.000.000. E o empresário é muito apegado a isso. Mas aqui meu time tá aqui comigo há tanto tempo. Cara, se eu tô querendo jogar eu quero me preparar para esse romper, dificilmente serão as mesmas pessoas que me ajudaram a construir centenas de milhares de reais, vão construir talvez centenas de milhões de reais. Entendeu? Então buscar... Faz sentido? Com certeza, isso é muito rico. Hoje o que o pessoal não entende é como você disse em algumas frases atrás que você citou, sim, que ninguém constrói algo grande do nada, ou sem ninguém, ou sem planejamento, sem ou num prazo curto de tempo. Não. Ou a não ser que seja sorte, de fato. Sorte, Mega Sena, sei lá, ganhou no bingo, sei lá, coisa desse tipo. Mas tirando isso, e detalhe, por mais que ele consiga um bom resultado num curto espaço de tempo, cara, até hoje, tudo que você vê que é conquistado num curto espaço de tempo, dificilmente é mantido. Sim. Dificilmente. Vamos pegar o caso da Mega Sena. Pô, quantas pessoas se tornaram milionárias do dia para a noite e voltaram a ficar pobres? Tem um percentual muito grande de pessoas que ganham muita grana, mas perdem. Por quê? A pessoa não era próspera, ela não tinha crença de abundância, e sim de escassez. Porque o dinheiro ela só vai potencializar quem ela já é. Sim. Né? Só vai... Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Que a riqueza não está no dinheiro, e sim na sua maturidade de lidar com tudo aquilo. Né? Total. Muito legal. Rogério, e voltando pro planejamento, cara, a gente vê tomada de dinheiro, por exemplo, né? Sim. A gente faz alguns planejamentos para empresários, para empresas que está alavancando ali, a gente costuma fazer muito isso. E como eu disse, a gente chega em muitas empresas que ainda estão perdidas ali, né? Sim. Estão num momento bom de investir, mas ainda toma muitas escolhas erradas. Sim. Certo? O que você recomenda para pessoas que estão em um momento bom? O que ela deve seguir? O que ela deve fazer? Sim. Vou investir mais na minha empresa? Preciso investir mais na minha cultura? Ela está no momento bom. Sim. O que ela deve seguir dali em diante? Sim. Deve continuar com um bom planejamento, como você disse. Sim. O que nos trouxe até aqui não nos levará até adiante. Mas o que me trouxe até aqui, daqui por diante eu não tenho mais visão. Sim. O que eu devo fazer daí por diante? Boa pergunta, né? Quando eu falo que, principalmente no quesito planejamento financeiro, né? Eu falei que o povo perece pela falta de conhecimento. Muitos não conseguem romper e ir para um próximo nível por nem saber que existem essas possibilidades, né? Por isso, conteúdos como esse são valiosíssimos para ajudar, principalmente o empresário, a ver outras possibilidades, outras alternativas. Porque dentro do que você faz mesmo, cara, eu falo que, sei lá, talvez eu não tenha um percentual, mas a minha leitura dentro do mercado que eu atuo, eu posso falar que, sei lá, uns 80% desconhece esse tipo de estratégia e que faria muito sentido para os caras. Opa, tô tendo uma dificuldade aqui, tô tendo um desafio nisso aqui. Se eu tiver um planejamento financeiro melhor, né, através de algumas alternativas que não tá tão explícita ali, não é tão comum, cara, essa pessoa ela consegue romper, e acredito que você deve ter cases incríveis de empresas, pessoas que vocês conseguiram realizar muitos sonhos através do que vocês fazem. Então o ponto o negócio ele sempre vai estar alinhado com a ambição do dono. Pouca ambição, cara, se eu tenho pouca fome, eu vou querer comer pouco. Bastante fome, cara, eu me torno quase insaciável. E qual que é o risco? O cara que ele estagna e fala, aqui tá bom, no passado era uma decisão estratégica. Eu vou escolher ficar aqui desse tamanho. Agora eu só vou manter. Cara, tudo vai mudar. Se a gente manter as coisas que nós fazemos hoje e a gente projetar 12 meses à frente, as coisas vão mudar. Desde nosso corpo vai mudar, a nossa empresa vai mudar, as pessoas vai tudo mudar. Então eu preciso entender que
eu tenho que ter uma ambição, porque senão o mercado vai me tirar do jogo. A decisão estratégica de crescer não é mais decisão quero ou não quero, é necessidade de sobrevivência. Se eu não escolher crescer, cara, vai ter algum player dentro do mercado, ou alguns, realmente no plural, que vão tacar faca nos dentes querendo pegar parcela do meu mercado, do meu faturamento. E aí, cara, a gente vê grandes empresas que se acomodaram e que, pô, não existem mais. Só serve para contar história e case. Então, o empresário, você quer jogar um jogo maior, você vai ter que querer crescer e buscar estratégias de como você faz esse crescimento acontecer. Pô, e principalmente estratégia financeira, cara, pouco empresário busca conhecer isso, mas o empresário que conhece e que entende de estratégias financeiras, cara, consegue crescer muito, muito. A gente vê muita gente começando a ganhar dinheiro e aí começa fazendo escolhas erradas, né? Sim. Você deve pegar diversos casos desses. O cara começou a ganhar dinheiro, vai lá, em vez de investir na empresa, comprar um prédio próprio, fazer algo que vai ser relevante para a empresa, ele escolhe comprar uma casa boa para mostrar que venceu, um carro melhor. Um carro melhor. Isso acontece de monte. Mas direto, porque a gente vive numa sociedade que é baseada no ter, né? Uma necessidade de autoaprovação gigantesca. Então, as pessoas precisam ver que eu tenho, né? Mas se eu tenho uma vida baseada no que eu tenho e eu não sou aquilo de fato, cara, é estratégia de curto prazo. E nada de curto prazo é sustentável. Muito entendeu? Rico. Muito então, bom, quando eu foco nisso, de estruturar quem que eu preciso ser para ter aquilo que eu quero, isso, você pode olhar, as grandes fortunas, os grandes crescimentos empresariais foram porque as pessoas se tornaram diferentes, né? Buscaram conhecimento, estratégias para poder fazer o negócio acontecer. Muito legal, cara. Obrigado por todo o conteúdo, Rico. Mas a gente ainda tem acho que tenho mais duas perguntas aqui pra gente ir para a reta final aí já. Eu gostaria que você resumisse o termo produtividade. O que é produtividade? Trazendo o próprio nome da tua empresa, sim, Time Produtivo. O que é realmente uma produtividade para você nos dias de hoje? No contexto de time produtivo, a gente fala que um time produtivo é um time que é comprometido e que entrega resultado. Esse é o ponto. Se a gente pega a palavra produtividade, para mim, eu defino ela como priorização. Porque quando a gente fala produtividade, é muito comum se falar de gestão de tempo. Né? Eu tenho que fazer uma gestão do tempo. Mas não existe gestão do tempo, porque o tempo ele é um só. É 24 horas. Você tem mais horas do que isso? Não tem ninguém no mundo que tem mais tempo do que esse. É 24 horas. Então o lance é como eu utilizo essas 24 horas. Tem pessoas que conseguem utilizar muito bem, produzir muito. Tem outras que, não conseguem. Então, e o lance tá, quando a gente entra nas equipes, o que eu preciso priorizar? Quais são as coisas que realmente vão fazer diferença para o meu resultado? E não é do se fazer muito que vai gerar muito resultado, mas é fazer as coisas certas, né? E hoje as pessoas têm muita dificuldade de priorizar. Por isso que são muito improdutivas. Sim. Entendeu? Não prioriza as coisas certas, são pessoas tarefeiras e não realmente produtivas. Sim. Então, se eu pudesse definir, não sei se eu respondi aí. Respondeu com clareza. Mas se você pudesse resumir em uma palavra, produtividade... Priorização, cara. Priorização. Tem que priorizar. Se não priorizar, nosso tempo é finito, a nossa energia é finita, cara. Se eu não priorizar as coisas, cara, eu não consigo produzir. A gente falou muito em âmbito empresarial e pessoal, Rogério. Cara, a mesma coisa. Muito tempo da minha vida, eu fui atleta profissional, joguei futebol profissionalmente, então trouxe muito da disciplina do esporte para a minha vida pessoal. Só que, obviamente, teve uma época da minha vida que eu não priorizava, por exemplo, a atividade física, né? Porque não dava tempo. E não é que não dava tempo, é que não era uma prioridade. Aí eu falava, tal hora eu vou na academia. Daí alguém mandava mensagem, ligava, Rogério, precisava conversar e tal. E uma vez a minha esposa que me parou para fazer as esposas sempre sábias, né? Falou, você já parou para analisar que qualquer coisa separa as suas prioridades
para fazer o que é prioridade para os outros? Aquilo, não, nada a ver, né? E tal, né? Você dá aquela revoltada, né? Não, imagina. Daí eu comecei a refletir, aquilo ficou ecoando, sabe? Eu falei, caraca, verdade. Eu falei que ia na academia, não fui na academia nesse dia, porque fulano queria tomar um café. Mas, pô, e o café, putz, era prioridade dele, não era minha. Aí no outro dia eu vou. Daí tinha alguma outra demanda para atender uma demanda do outro. Eu falei, caraca, velho, não dá. Realmente isso está fazendo sentido. Eu tô colocando os outros em primeiro lugar. E quais são as minhas prioridades? Pô, do campo de vista pessoal, eu sempre começo o dia com atividade física. Hoje, por exemplo, eu acordo cedo, é academia. Ou antes até da academia, né? Eu tenho meu tempo de devocional, de oração com Deus, que é minha primícia ali, primeiro momento para ele. Segundo, atividade física. E eu sei que se eu não colocar nesse momento, dificilmente eu vou conseguir encaixar depois em outro horário. Então eu fui estabelecendo o meu dia, a minha rotina, de acordo com os objetivos que eu quero para mim. Então eu olho, desde atividades pessoais, tem atividades que são gostosas da gente fazer. Tem outras que não são tão gostosinhas. Mas necessário. Mas são necessárias. Por exemplo, eu tenho que fazer reunião de alinhamento financeiro com o meu time. Eu gosto de fazer isso? Não gosto, eu odeio fazer isso. Só que qual que é o detalhe? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Eu tenho que fazer. Aí entra o conceito, o biohacking, não sei se você já ouviu falar sobre, Sim. Que é, cara, eu tenho que me preparar para estar bem nesse dia para produzir. Se eu pegar uma reunião de alinhamento financeiro no período da tarde, cara, eu vou ficar 4 horas e não vai sair nada. Agora eu pego de manhã que eu fui treinar, já estou endorfinado, serotoninado, dopaminado. Cara, 1 hora eu consigo resolver. Então, produtividade no âmbito pessoal está muito em você se conhecer e alocar aquilo que você precisa fazer nos momentos que você está mais propício para conseguir o melhor resultado. Colocar as suas prioridades nos devidos nos lugares. Né? Exato. Isso é legal, cara. E a gente vê que a empresa vem, o CNPJ vem de um CPF. Total. E o erro começou no CPF, né? A pessoa no CPF, quando estou falando pessoal, toma escolhas erradas, como no âmbito pessoal, essa pessoa empreendendo, logicamente, o rio corre para o mar, ela vai fazer isso também. É só consequência, né? É só consequência. O CPF desorganizado, desestruturado, cara, dificilmente você vai ter um CNPJ forte, estruturado, robusto, que faz realmente diferença. É só consequência do CPF. Rogério, cara, eu queria agradecer o nosso bate-papo aqui. Para mim foi muito rico e valioso. Eu aprendi um pouco mais aqui contigo hoje, principalmente sobre produtividade, sobre vários aspectos que a gente conversamos aqui. E eu gostaria, para a gente finalizar, a gente sempre pede uma pílula do sucesso. Pílula do... A galera gosta dessas paradas, né? Sim. Achando que de fato exista. Mas eu gostaria que você trouxesse um ensinamento que você pudesse passar para o pessoal ali que está talvez começando a empreender agora, ou que está empreendendo recentemente. A gente tem atendo muitas pessoas também, a gente tem muitos amigos que nos acompanham, que está empreendendo recentemente, que tem uma pequena e média empresa. Eu gostaria que você deixasse um recado para essa galera, como eu disse, essa pílula do sucesso. A pílula do sucesso, legal. Eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer, eu levo isso para minha vida, e se eu pudesse te dar um conselho consagre todos os teus planos a Deus, e eles vão dar certo. Então, começa por aí. Segundo, meu amigo, faça a tua parte. Estabeleça o que é prioridade, e sem desculpa, prioriza essas 5, 10 coisas que você precisa fazer e dê o teu melhor nelas. Tenho certeza que, independente qual seja o teu jogo, o teu cenário, você vai mudar o teu nível de resultado. Massa demais. Gente, esse foi o nosso 3º episódio do Sorte ou Estratégia com o Rogerião. Obrigado, irmão, Obrigado pelo convite, muito honrado de novo. Eu que agradeço você estar conosco, tenho certeza que foi muito rico, vai estar no Spotify, no YouTube. Então, se foi rico para você, envia para alguém também. Eu tenho certeza que vai ser de extrema colaboração para essa pessoa também. Obrigado, Rogério. Valeu, obrigado, viu? Valeu.